Costa Azul. Muito bem, Marquinhos, são 3h17, seu Rochinha, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, seu Rocha? Boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes, a todos os moradores de Ubatuba. Eu estava falando agora há pouco aqui que o seu Rochinha é uma figura em Ubatuba que poucas pessoas sabem. Que ele conhece Ubatuba de cabo a rabo, como já diziam os antigos, não é verdade, seu Rocha? É razoável, né? Não vou dizer totalmente, mas conheço bem. Relativamente bem. Relativamente bem. Eu vou falar um pouquinho aqui do senhor, para a gente entrar no assunto. Ele nasceu, o nome dele é João Claro da Rocha, popular Rochinha. Nascido em Ubatuba, no bairro do Perequemirim, na época em que apenas 6 famílias moravam naquele local. A dele mais 5. E já trabalhou também em secretaria, gerenciou bar, trabalhou em armazéns, os antigos secos e molhados, o tempo da balança, né? Trabalhou 2 vezes na prefeitura, 5 anos na primeira vez, quando entrou com 41 anos de idade, e depois, na segunda vez, por mais 18 anos, a época do prefeito Basílio Cavaleiro. Foi mestre de obras, o chamado serviço de obras da prefeitura, chefe de seção de transportes da prefeitura. Não é fraco homem, não. Agora, detalhe, getulista fanático, igual meu pai também era getulista fanático. E por 2 vezes ele já foi candidato a vereador, inclusive na época concorreu com diversos parentes. É amigo do Tato do Mercado, por isso ele está aqui nesse espaço do PTB. Também foi amigo do falecido pai do Tato. Nossa, que não foi amigo do Renato, pelo amor de Deus. Ele é uma figura, né, seu Renato? Enfim, o seu Rochinha possui um currículo muito grande, uma história de vida realmente fantástica, tanto quanto o PTB tem a sua história. E agora a gente vai saber um pouquinho dele, um pouco mais sobre essa história dele. Seu Rochinha, com a sua experiência profissional atuando pela prefeitura, como nós já falamos, no antigo serviço de obras, o que foi mais marcante para o senhor em todos esses anos de trabalho? Ninguém melhor para o senhor. Por exemplo, as águas pluviais. Fala um pouquinho das águas pluviais, que nós temos problemas até hoje. Águas pluviais, eu combato isso há mais de 60 anos. Né? E hoje tem gente que acha que eu estou combatendo o nosso prefeito, o Eduardo. Agora, o Ubatuba, por exemplo, eu conheci Ubatuba bem pequeno. Ubatuba que eu conheci era praticamente da Cunhambebe para baixo. E a Cunhambebe quase toda era só mato. Era só caminho. Isso em que tempo? Em que ano, mais ou menos? Isso, e comecei a conhecer aqui o centro da cidade em 1933. 33. Já bem, eu cheguei aqui em 62, ela já era até Sabesp a cidade. Só para lá era só mato. Imagina em 33. Por exemplo, falar hoje que naquele beco da Cunhambebe, entre a Conceição e Maria Alves, ali existia uma ponte de escoamento, onde existia escoamento de água, uma ponte de uns 5 metros de largura, vão dizer que é mentira. Dizer que naquela baixada que passa pela rodoviária, ali na Maria Alves, próximo da casa do Kius ali, que foi eu que construí para ele em 63, ali, todas as ruas na vertical tinha ponte. Porque ali existia um projeto de um canal de rio a rio com 3,5 metros de largura, canal esse que foi projetado por Saturnino de Boito, que fez os canais de Santos na ocasião, que era engenheiro sanitarista, e fez os canais de Santos e abriu valas em Ubatuba. Por exemplo, da rodoviária na Antônio Marques do Vale, eu posso levar quem quiser em 9 locais, no mínimo, 9 locais que tinham valas de fundamental importância para o escoamento de água e que foram fechadas por interesses de pessoas e às vezes por negligência de prefeito também, né? Ou por inocência também. Por inocência, né? Eu falei lá que o senhor trabalhou na prefeitura, agora me contaram que o senhor trabalhou em chalé de jogo de bicho, é verdade? Eu trabalhei quando... Servicheiro? Quando fecharam, eu trabalhei para um patrão, fui trabalhar com ele na bicicletaria, e aí o empregado dele, que era o Benedito Pérez, foi para Taubaté, e ele ficou sem empregado que conhecesse fazer jogo de bicho. E eu, desde menino, sempre fiz para mulherada vizinha. Era eu que pegava
jogo das mulheres vizinhas. Só das mulheres, não? Daquelas idade, né? E ia fazer. E com isso eu aprendi a fazer como se fazia o jogo de bicho. Aí o meu patrão me colocou, tirou da bicicleta e colocou no chalé. Só que naquele tempo... Não tinha muito. Não, e embora não fosse 100% legalizado, mas era meio legalizado. Tanto que eu tinha que pegar para funcionamento todo mês um alvará na delegacia de polícia. Mas hoje, como é que o senhor vê? O senhor acha que ela é legalizada, o jogo do bicho? Não, hoje não. Não é legalizada, mas todo mundo faz. Hoje é contravenção. Né? Mas na Câmara eles fazem, os deputados? Eu vou ser sincero para você. Eu, se gostasse de contravenção, quando eu saí da prefeitura, eu começava a bancar jogo de bicho com 5 mil reais, eu estaria rico hoje. Mas entre a contravenção e a corrupção é pior. Olha, é quase que irmã gêmea, né? A corrupção é pior. Né? Agora, outra coisa que eu ia perguntar, nós temos várias famílias Rochas aqui, temos Gilmar Rocha, não sei quem é mais Rocha, tem a sorveteria Rocha. Desse eu tenho certeza que o senhor é parente, que eu conheço ele desde pequeno lá em São Sebastião, são meus colegas. Mas o Gilmar Rocha e o Carlito Rocha, o que são seus? Só para tirar a dúvida do ouvinte. O Carlito é meu sobrinho, seu sobrinho. O Gilmar é meu filho. Gilmar Rocha, é um engenheiro. E o Carlito é seu arquiteto. Arquiteto. Agora, me conta uma história aí dos buracos das ruas. O senhor acha que havia muitas obras clandestinas naquele tempo? Faziam muita valeta em terrenos ou não? Olha, não tinha quase exploração imobiliária. Na realidade, como disse você, da Cunhambebe para cima, todas as ruas na horizontal, a praia, tinham valas. Todas. E inundava a cidade naquela época? Já? Eu não estava aqui, a gente estava morando em São Vicente, quando deu uma enchente em 1939, que o seu filhinho da farmácia me falou que essa enchente deu, ele marcava bem porque deu na noite do aniversário dele. Né? E nessa época, dizia o Eulâmpio, e o seu filhinho falou que chegaram a andar de canoa na Maria Alves. Só que a cidade naquele tempo, ela não era nada, ela era no mínimo em 50 centímetros mais baixa do que é hoje. Entendeu? Porque na frente da minha casa, já ergueram 68 centímetros na administração Basílio Cavalheiro, ergueram 68 centímetros exatamente, que a Sabesp foi ligar esgoto lá e pedir autorização aos funcionários, se ele é autorizado de ir lá e marcar. Medir, deu exatamente 68. Se fizer o asfalto, vai para uns 74. Só que destrói o escoamento das águas e cria um excesso de armazenamento. Entendeu? Por exemplo, hoje você não consegue andar mais no centro da cidade. Quando dá uma chuva de 10 a 15 minutos de chuva pesada. O que está faltando? Raro já foi feito na drenagem, na época do Paulo Ramos, ele fez, eu me lembro que ele fez, né? Essas tubulações aqui no centro e tal, mas continua dando problema. Olha, na realidade, tem pessoas que defendem tubulação. Eu sou por canal e canaletas na superfície. Igual que era do aeroporto lá, por exemplo? Canal a céu aberto é o melhor sistema, só que lá no aeroporto pode, na rua não pode. Né? Já é complicado. E o segundo melhor sistema é aquele que o Pedro Paulo fez, só que a obra foi de péssima qualidade. Aonde? Na Liberdade, você fala? Ele fez um trecho da Liberdade, fez a Ranzistade. Mas não sobra água ali. E fez um trechinho da Dom João III, fez da farmacêutico João Gonçalves. Se não me engano, fez Batista de Oliveira. É desse que tem na Avenida Peruígue também, né? Exatamente. O prefeito Eduardo fez. Aqui, esse sistema é o melhor. Só que esse da Peruígue, eles não havia nem necessidade de fazer. Porque do outro lado tinha uma linha de tubo com a mesma capacidade, ou até com mais capacidade, do que tem a canaleta que eles fizeram. Entendeu? Que deve estar lá soterrada. Agora o prefeito Eduardo, atendendo o pedido dos moradores da Avenida Guarani, está fazendo mais uma obra. E já tem gente já botando, entendeu? O dedão, dizendo, mas isso não vai dar certo, vai sobrar. O senhor como entendedor, o que o senhor acha? Vai funcionar aquilo? Eu acho que vai funcionar, ela pode criar um problema na hora de maré alta. Entendeu? Isso é normal. Se não tiver uma comporta, para que a água da
da enchente do rio invada, ela deverá dar retorno naquelas partes de Exatamente. É o que muita gente está vendo. Quem vai lá na ponte da Praia das Baleias, aliás, Praça da Baleia, bem rente ao, como se diz, ao aeroporto, não, se diz aquário municipal, tem uma saída de tubo desse tamanho ali. Porque quando encher, vai voltar a água, né? quando o Rodrigues era prefeito, eu quis fazer isso na rua Guaicurus, né? Mas, tirando o nível, eu vi que não dava, que daria retorno da água. Então, o que teria que fazer? Canaletas na superfície, como ele fez, com mais largura e menos profundidade. Entendeu? Que Ubatuba, qualquer cidade plana do litoral, você tem que aproveitar cada centímetro, cada milímetro de altura. Cada nível freático, né, que é alto. E a maré alta, né? Porque uma vez um engenheiro me tapou a boca um pouco, que eu discutindo comigo, ele falou assim, mas isso não funciona por causa da... Ora, agora me fugiu o nome, eu estou meio... É sobre a maré. Ele quis dizer que o que ele disse, agora me foge o nome, certo. Mas o que ele disse sobre maré alta, na realidade é maré baixa. E na hora eu fui enrolado. O bairro da Estufa 2, Rochinha, a gente percebe que agora melhorou. A jusante da maré. A jusante. A jusante é a maré baixa, vazando. E do jeito que ele falou, ele estava dizendo que era maré alta. E no fim é o reverso da medalha. Contrário, né? Ali no bairro da Estufa também normalmente dá problema de enchente. O ano passado deu esse problema de enchente alta, foi feia lá a bagaça. E depois que foi implantado o túnel, mas que aliviou um pouquinho, mas continua. O que deve ser feito, na sua opinião, ali na Estufa? Na realidade, aquele túnel foi idealizado por mim e pelo Rodrigues em 1982. E valeu. E só foi feito no tempo do Paulo Ramos, mas só que foi feito assim, sem as canaletas que levariam as águas até o rio. Aquilo ali era para quando enchesse além do normal, ele serviria de vazão de água por algumas horas. Mas à medida que ia chovendo, eu tenho o projeto na minha casa. Não, mas ali vira um rio. Quando chove. Embaixo daquele ali teria uma canaleta até o rio de 40 de altura por 60 de largura, que era à medida que a água vai caindo já vai escoando. Agora, quando o rio enche, aí não tem jeito, porque contra a natureza não se pode fazer nada. Mas o grande problema da Estufa, Praia Grande, Jundiaquara, Seis Maria, Estufa 2, parte da Estufa 1, mas principalmente Estufa 2, aquilo ali, o grande problema está tudo nas pontes do rio Acaraú, que nenhuma das pontes condiz com as necessidades da vazão. A ponte maior ali foi feita em 1957, se não me falha a memória, pelo DR. A ponte, ela tinha uma baixada de cada lado e quando ela não comportava, as águas transbordavam pelas cabeceiras e ia para o mar. Aí, com o nivelamento do asfalto, com a ponte, aí essa água passou a retornar. Mas com a construção da BR-101, e com a construção da ponte da Basílio Carvalheiro, que é seguramente uns 100 ou 120 metros abaixo, onde qualquer criança de 5 anos sabe que tem mais água, fizeram uma ponte menor 1 metro. E na BR-101 tiveram a coragem de fazer uma galeria de 2,10 metros de altura por 2,5 de largura. Sendo que quando essa galeria está com 1,20 m de água, 1,10 m, 1,20 m de água, já tem água retornando na Estufa 2. E Praia Grande, no caso. Né? Antes do prefeito Eduardo, em outras gestões, nós já tínhamos bicicleta, sempre tivemos em Ubatuba, desde que eu conheço Ubatuba, de 63 para cá, sempre teve aumentando cada vez mais, a população vai aumentando o número de bicicleta, e segundo a estatística, Ubatuba já fica em segundo lugar na cidade que mais tem bicicleta no Brasil. Veja bem, é uma estatística muito forte, que quase ninguém sabe, mas já foi divulgado pelos entendidos, é o segundo maior, a maior cidade que tenha mais bicicletas. O senhor já logicamente, passou dos 40, já está na melhor idade, já viu o senhor caminhando de bicicleta.
E o que o senhor acha do sistema cicloviário em Ubatuba? O que está faltando ainda para melhorar um pouquinho mais? Não, a ciclovia está muito boa. Tá boa. Na minha opinião. É lógico que poderá melhorar, desde que se faça mais. Agora, só tem o seguinte, bicicleta na contramão tem que ser proibido terminantemente. Tem que ter conscientização do usuário, né? É lógico. Se não acabar com a bicicleta na contramão, eu tenho certeza, se acabar com a bicicleta na contramão, vai diminuir 80% no mínimo de acidentado no ponto de socorro. Uhum. Porque a maior parte, na rua da minha casa, eu vejo quase todo dia. Um dia desse eu cheguei a falar para uma mulher que estava com uma criança de uns 2 anos no quadro da bicicleta e quase foi atropelada. Eu falei para ela, teria muita dó da criança, eu quero que se dane. Porque você não é criança, andando na contramão. Exatamente. Eu acho que a conscientização da pessoa que está usando é que tem que ser moralizado mais, né? 3h34. E o nosso amigo Rochinha, segundo a sua história, conheceu 3 personalidades políticas aqui em Ubatuba e jogaram bola. Parece que ele jogou bola também. Quem são os 3? Lá no futebol dentro de leite, né? O movimento Rubens Salles. Né? Os 3 são o Alfredinho, o Rogério Frediano e o Tato. O Tato era bom jogador naquela época. Jogava relativamente que agora não bem. joga mais nada. Jogava em que posição? O Tato não lembro que ele não jogou no meu time. No grupo lá, se ele jogou no meu time, assim, eu não estou lembrado, mas acho que não jogou não. E não era perna de pau, não? Não, eu jogava relativamente bem. Olha, uma curiosidade é que o senhor conheceu 3 possíveis candidatos. Rogério, o Alfredinho e o Tato. 3, né? São pré-candidatos e estão jogando agora na política, né? Agora, o senhor Rochinha já também se candidatou a vereador por 2 vezes, né? Por que você não ganhou? Olha, E naquele tempo, quantos eleitores tinha? Primeiro, eu sinceramente não lembro quantos eleitores. Mas era pouco, né? Mas já tinha bastante. Primeiro que eu não tenho jeito de fazer política. Segundo, eu não tenho carisma político nenhum. Eu não me considero uma pessoa benquista. Começa por aí também. Mas por que o senhor tinha, sabe? Eu tinha 16 parentes candidatos. Entendeu? E aí? A briga era da seta, né? Então, outra coisa. Eu fiz política assim, na segunda vez que fui candidato. Eu encontrei uns 5 votos do André separadamente que disseram para mim que, nesse caso, que não sabia que eu era candidato, que ia votar em mim. Eu falei, de jeito nenhum. Pobre não tem nada para dar. A única coisa que ele pode garantir é palavra. E o ser humano pobre, se não garantir a palavra dele, não vai garantir mais nada. Porque se tiver vontade, eu como pobre, hoje, graças a Deus, eu sou pobre, não poderia dar. Mas se uma criança precisar de um sorvete, eu não poderia dar. Mas a minha palavra empenhada com ele, eu posso estar morrendo de fome e posso empenhar a palavra. Uhum. Tem gente que diz que palavra não vale nada. Para mim, vale muito. Lógico. Agora, senhor Rocha, me conta uma curiosidade. Na época que o senhor saiu para candidato a vereador, né? Os vereadores não tinham subsídios, ou seja, salários, né? Não, já tinha. Já tinha o Cascalho? Já tinha. Uma das vezes você foi candidato também, quando fui candidato. Eu? Você não foi candidato? 88. Então. Em 88? Eu saí e não fiz campanha. Foi, na verdade, em 1988. Então faz pouco tempo, não faz muito tempo. Não faz 30 anos ainda. Não, eu na realidade, vou dizer para você, eu fui convidado no passado, tinha vontade, na época, eu tinha vontade de ser candidato, mas eu não me achava preparado. Exatamente o que aconteceu comigo. Para representar a minha cidade. Mas depois que eu vejo doutores, vereadores que têm medo de um microfone, começa por aí. Eu vi cara eleito, vereador que tem medo de um microfone. Pelo amor de Deus. Aí, eu tinha vergonha que chegasse na rádio me entrevistar e eu falasse um português desse. Errado, né? Errado, porque eu não tenho boa preparação. Boa preparação de estudo. Então, eu tinha vergonha, eu gostaria de ter candidatos que pudessem representar a minha cidade. Por exemplo, o Gilmar, uma vez ele fez um discurso, não sei se posso falar aqui sobre isso, acho que não envolve porque ele não está na política. Ele fez um discurso uma vez que o doutor Wilson, o doutor Wilson, que foi delegado aqui, juiz de direito, ele estava lá
Quando o comício terminou, eu estava atrás dele 1 metro, ele bateu palma e falou: parabéns, belo discurso, né, do Gilmar, né? Aí o Herculano estava entre eu e o doutor Wilson. O maestro, né? Aí pegou, falou com o doutor Wilson e pegou, chamou o doutor Wilson e falou: é o filho dele, isso aí. Aí ele ainda perguntou para mim assim: é aquele que desenha bem? Falei: porque o doutor Wilson tinha visto uns desenhos dele e achou o desenho muito bom. Falei: poxa vida, então dá um abraço nele, dá os parabéns, porque ele fez um belo discurso. Exatamente. Eu não teria esse. Não, e é logicamente que para ser político tem que ter oratória. Agora, o que eu sinto é que. Olha, isso aqui é. A camisa verde e amarela. Não, e eu dizer. Ubatuba é o Brasil, merece o nosso amor. O Brasil merece o nosso amor. Que é o que está faltando. Você a camisa de Ubatuba. Lógico, eu vesti a camisa. Eu mandei fazer essa matriz aqui para fazer essa camisa, justamente para ver se desperta esse amor por Ubatuba. Patriotismo, né? Porque, como eu estava dizendo, muita gente pode ter condenado Ubatuba por inocência e outros por displicência. Entendeu? O que fez por inocência é tolerável. Por exemplo, o Dr. Kleber, que foi gerente da Sabesp, quando aconteceu aquele caso do Rio de Janeiro lá, aquela tempestade lá, que rodou aqueles morros do Rio de Janeiro, eu falei para ele lá na Secretaria da Saúde, falei: doutor, não sei se o senhor concorda comigo, mas essa cidade teve prefeitos bandidos, ou inocentes, engenheiros bandidos ou incompetentes. Porque a filosofia dele não é fraca. Não, porque eu dizia lá na prefeitura: é preferível demolir uma casa em área de risco do que ter que socorrer a família soterrada. É bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Ô, senhor Rocha, bem poucos têm, né? Hoje só na sua faixa de idade mesmo que ainda conservam aí esse gitulismo, esse PSP, esse adimarismo. Quase que não existe Adimar de Barros hoje, mas malufista tem bastante. Mas o senhor é gitulista até hoje? Não, eu fui gitulista no tempo dele, né? E agora você é tatista? Porque por sinal... PTBista? Não digo isso porque eu sinceramente, eu não tem partido. Não sou mais obrigado a votar, começa por aí, né? Pela idade. Mas se você quiser votar, você mas o Getúlio foi o primeiro presidente da República que eu vi. Conheci. Quando eu era criança. Entendeu? E na sua opinião, foi um bom presidente? Olha, é o caso. Todo administrador tem o seu lado bom e tem o seu lado de falhas, como todo ser humano tem, né? O Getúlio, ele fez muita coisa boa, mas houve muita malhação porque houve muita perseguição política. Ele olhava muito para o pobre, né? Segundo os passados, não é verdade? E quando olha para o pobre, logicamente quer chacoalhado lá em cima, né? Então, eu fui getulista por isso, porque primeiro que a gente só via, na época, elogio. Agora, só que eu não sabia que, como criança, eu não sabia que a ditadura exigia que não se falasse mal. Eu falei agora em olhar para o pobre, né? O que o senhor acha entre, vamos dizer assim, a comparação que o senhor faria, ou a diferença que o senhor acha entre Lula, que também foi um presidente que pegou a classe mais pobre e nasceu do nada, e o Getúlio Vargas? Qual a diferença que tem entre os dois? Olha, eles quase que se assemelham. Os dois olharam a classe pobre, né? Classe média, baixa. Eles se assemelham. Né? E a Dilma? O que o senhor espera mais da Dilma? Eu não estou, sinceramente falando, não espero mais nada. Eu gosto de... Eu não sou competente para analisar isso, entendeu? Mas eu gosto sempre de analisar no final do mandato. Porque eu já cansei de ver pessoa que sai do poder malhado e depois é elogiado. Se torna herói. Porque administrar, eu dizia lá na prefeitura, administrar é plantar jabuticaba. Leva 12 anos para colher. Você planta, né? Ele mantém os outros 4 anos e eu chego e colho. É verdade. Eu acho até que o Lula colheu algum dos frutos plantados pelo Fernando Henrique. Ah, sim. Na minha opinião. Tem uma beiradinha. Porque muitas coisas que o Fernando Henrique queria fazer, o PT não deixava. Só que depois o Lula fez.
Legal. Entendeu? Então tem coisas assim. Agora, eu sou incompetente para julgar gente desse gabarito, né? Eu estou recebendo aqui um recado da Dona Nena. Dona Nena você conhece, né? Dona Nena, quem não conhece Dona Nena não conhece Ubatuba. Ô mulherzinha terrível. E faltou a senhora lá na Barra Seca para cantar chimba, meu. Tava lá, pô, mas ela não foi. Tá, o Dito Fernando arregaçou. Maria Vitor, senhor Rochinha, pode contar um pouquinho dessa história, Maria Vitor? A Dona Nena que está perguntando aí. Eu já vi falar nessa Maria Vitor. Não sei se é a Vitória Jean, mas tem alguma coisa a ver? Maria Vitória que chamava Maria Vitória Jean. Maria Vitória Jean é uma caiçara que tinha uma francesa como madrinha e que colocou esse nome nela, né? Era rica, ela ou não? Ela tinha muito terreno, que justamente essa madrinha dela deixou para ela. Por exemplo, ali, aqui onde é a esquina da moda, aquilo ali era dela. Mais lá na frente, onde está talvez Eu acho que eu conheci essa senhora. Ela apareceu não faz muito tempo, não. Uns 15 anos. Faz mais. Faz mais? Faz. Ela não morava ali na esquina na Gastão Madeira. Não, morava na esquina da Gastão Madeira com Maria Alves. Isso. Então, ali tinha um armazenzinho ali, né? Ela tinha uma propriedade grande ali. Depois. Eu conheci. Depois ela tinha. A propriedade grande dela mesmo hoje é onde é o Moarama hoje. Né? E onde é foi do Olavo, que era piloto, Aratoca, ali era tudo dela. Era uma chácara grande que começava no Maria Alves e terminava no Rio. E ela tinha todo aquele terreno ali Aí ficou para os filhos. Do Moarama, até encontrar com a Silope era tudo dela. Não é fraca ela, hein? Desde a Maria Alves até o Rio. Que foi essa madrinha dela que deixou para ela de herança. Deixou para os filhos? Como é que foi? Não, ela praticamente não morreu solteira, mas pelo que eu ouvi falar, talvez morreu solteira, porque diz que o documento do casamento dela, isso aí uma pessoa me contou que um senhor que trabalhava no cartório em Guará confessou quando estava para morrer para amigos que era o pecado que ele levava ao túmulo, que ele tinha participado dessa falcatrua, que fizeram o casamento dela lá. Não foi casamento dela, foi a escritura dos terrenos dela passando para os vivaldinos da época, né? Os poceiros da época. Vamos falar em que por sinal não eram de Ubatuba, hein? Ah, sim. Gente de fora. Quer dizer, que naquele tempo já tinha malandragem, né? Rolaram um casamento, só dela com o João, um carpinteiro que veio de fora, que trabalhou com o Valentim. Lembra da carpintaria do Valentim? Valentim. Em frente da prefeitura? Em frente da prefeitura, então, lembro. O João trabalhava, aí bolaram um casamento. Ela sempre teve vontade de casar, ela já velhinha. Na pé da jaqueira, né? Acho que ela tinha, quando ela casou, bolaram esse casamento, ela já tinha mais de 90 anos. Puxa vida. Tá aí, olha, vou marcar um outro dia aí para trazer o senhor aqui para falar sobre o Natal antigo, que o senhor alcançou muitas coisas boas aqui em Ubatuba. E com essa idade que o senhor está, de 85 anos, com essa lucidez, né? Todo mundo se admira do seu Rochinha. A gente encontra o Rochinha na rua, ele é respeitado. É como o senhor fala, tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas eu nunca, sinceramente falando, eu nunca vi ninguém falar mal do senhor. Pelo contrário. Na realidade, olha, eu digo que a pessoa tem o direito de amar a outra e de odiar também. É igual eu. Tem gente que gosta de mim, gente não gosta, eu não estou nem me lixando que gosta ou não gosta. Basta eu gostar de mim, não, já tá bom. Mas... Eu não sou, nunca fui de fazer muita oração. Essa questão... Ultimamente eu até faço as minhas orações, né? Mas eu digo que se eu estiver fazendo uma oração e lembrar de uma pessoa que me odeia. A Tia Lô, você conhece, não? Conheço. Estive com ela hoje. Professora Tia Lô, tá ouvindo a gente lá. Ela por sinal, é que eu falei. Que tá patinha, ela queria saber os proprietários, os moradores. A Tia Lô? Dali da chácara dela. Da farmácia do filhinho. Tá. Até chegar lá no final da Maria Alves. E foi onde eu esqueci do Ramon Garcês, que é onde mas eu avisei para ela depois, que é onde é o seu Pedro, a lojinha pequena. Porque morava, tinha ali a farmácia do filhinho, que antes
era daquele lado que foi demolido ali para fazer a praça, a praça. Depois passou para onde é. E em seguida tinha o João, o pai do João Teixeira, né? Aí depois vinha o Ateneu Batubense, vinha o Pedro Turco, depois o Ateneu Batubense, aí vinha o Lilo Lipe, aí o Felipe. Hotel Felipe, que é o Hotel Casa Fernandes, os Fernandes. Aí depois do Fernandes vinha o Romualdo Teixeira, que era o avô do Rui Teixeira Leite. Aí na outra esquina era a casa que era da Maria Vitória Jean, aí outra casinha do Manequinho Bento, onde ele tinha um armazenzinho, aí tinha a quitanda, quando eu morei aqui na cidade, Antônio Freitas, depois vinha o Antônio Fonseca, o pai do Antônio Fonseca, o velho Fonseca, agora... Tempinho bom, né, senhor Rogério? E assim por diante até chegar lá em cima. E hoje eu tenho marcado isso aí em caderno em casa, desde da Praça da Igreja até a feira lá. Todos os moradores, porque da Ranzestado para cima ali tudo era chácara. Não era lotezinho assim, não. Era tudo chácara. Legal. Estamos chegando ao final aqui do programa. Quero agradecer ao senhor, muito especialmente ao senhor, à moçada do PTB, ao Tato. Um abraço para você de coração, boa sorte para você. E nós vamos marcar agendar uma data aí para o senhor vir aqui, para a gente falar de como que era o Ubatuba antigo, o que era no mercado, o que tinha na Ilha dos Pescadores. O senhor olha a cidade antiga, como disse que era da Cunhambé. Eu vejo através de fotos, né? Da Cunhambé para baixo, todas as ruas tinham acesso ao rio. Para quê? Para ter escoamento das águas. E da Cunhambé para cima, quase todas as ruas que fizeram não têm acesso ao rio, mesmo a Gastão Madeira, que o terreno da frente era da prefeitura. Aliás, era do Maneco Amorim, e que o prefeito se intitulou como da prefeitura, não sei de que lado está a razão, né? O Maneco Amorim, a família mudou para São Paulo, ele morreu, a família mudou para São Paulo, e ali foi doado aquele terreno todo. E não deixaram a sequência da rua para levar água até o rio. O que acontece? A água tem que fazer volta, cotovelo de 90 graus para chegar no rio. Ano da inundação, né? E com isso perde a capacidade de vazão e a velocidade, né? O aproveitamento da vazão das águas torna-se truncado, né? Uma vez um engenheiro de Santos queria fechar uma vala fazendo 2 cotovelos, eu disse que não podia, ele disse, eu sou engenheiro. Eu falei, bom, o senhor é engenheiro, eu sou mestre de obra, o senhor é teórico, eu tenho a prática. Vamos discutir. Aí eu falei, no primeiro cotovelo que fizer, a água retorna uns 30 metros, ela vem com velocidade, bate na parede, retorna uns 30 metros. Na outra, que é só 2 metros, ela retorna uns 4, 5. E perde no mínimo uns 20 a 30% de evasão. Aí ele coçou a cabeça e disse, isso é. Quero agradecer mais uma vez ao senhor. O senhor tenha uma boa saúde, continue com essa força que o senhor está aí, com essa energia e essa mente, esse disquete no seu cérebro, que está fantástico. Porque com 85 anos, está igual a da minha mãe. Se eu tiver essa mentalidade com essa idade, eu já estou caduca, meu. Tem hora que fico caduca, eu não sei o que comi ontem. Mas... Imagina com 85 anos, fala muito, não, beleza, uma bênção. Esqueci, mas eu passado que gravou, está gravado. Graças a Deus. Obrigado, viu, senhor Rocha? Deus que abençoe o senhor. E que todos sejam felizes. Muito obrigado. Pois é, batemos palmas aqui para o senhor Rochinha, que hora eu vou te dizer, hein? Muita coisa para contar nessa cabecinha. Nós vamos trazer ele aqui mais vezes para a gente saber um pouquinho da cidade. Muito obrigado aí a toda a moçada do PTB e até o próximo encontro.